Olá, meu amigo e minha amiga, canal Chute a Gol está no ar a partir de agora. Eu, Samuel Pereira, estou chegando para mais um vídeo aqui no canal. Nós vamos falar do clássico dos milhões que terminou nesse momento no Maracanã. Flamengo 1, Vasco também 1. Vamos falar do jogo, dos personagens, etc. Tudo isso e muito mais. Antes, eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal, já vai ativando o sino, assim você não vai perder nenhum conteúdo. Se você gostar, você dá o like também, que ajuda no engajamento do canal, ok? Então bora lá, sem perder tempo, vamos falar do pós-jogo de Flamengo e Vasco. Um para o Flamengo, um para o Vasco. Amigos e amigas, todo mundo está acostumado com o Fernando Diniz, treinador do Vasco, que tem uma filosofia de jogo, uma forma de jogo que é totalmente oposta do que ele jogou hoje. O Fernando Diniz gosta daquele time que tem a posse de bola, futebol bem jogado, marca pressão lá em cima no adversário. Né? Sempre ele usou isso ao decorrer da carreira dos clubes que ele passou. Só que hoje, quando ele foi enfrentar o Flamengo, ele mudou completamente o estilo de jogo dele e a forma de pensar o jogo e de jogar, certo? Porque hoje ele deu a bola para o Flamengo e ele falou: opa, eu tô ali beirando a zona de rebaixamento, o jogo é difícil, é contra o líder, eu preciso pelo menos somar um ponto no clássico. Então o Fernando Diniz praticamente jogou para não perder, jogou para somar um ponto, certo? E ele foi bem, porque o Vasco saiu com esse ponto. Porque é o seguinte, o Flamengo, no começo do jogo, já era previsto tentar tomar conta da partida. Não foi muito bem assim, em termos de chances de gols, mas começou para cima. O lance do gol do Flamengo, que foi logo no começo do jogo, teve de tudo, né? A bola na trave do Cebolinha, a defesa do Léo Jardim no segundo lance e o gol do Carrascal fazendo Flamengo 1, Vasco 0, normal, do começo do jogo. Aí, quando o Flamengo fez 1-0, a gente falou: pode ser que o Flamengo continue com o volume de jogo, o ritmo de jogo fique mais fácil, ou que o Vasco vai ficar em choque, digamos assim, porque sai perdendo o jogo e precisa somar ponto o Vasco. Mas não, o Vasco reagiu bem ao gol do Flamengo, digamos assim. Não que ele criou chances de gols, não é isso, mas ele não se perdeu na partida. Então, ele conseguiu levar a mesma forma de jogar que o Fernando Diniz colocou para eles, para os jogadores, de jogar fechadinho, buscar os contra-ataques, o Vasco permaneceu. E aí o Vasco consegue o gol naquilo que o Vasco tem de melhor, que é a bola aérea. A bola na cabeça do Verratti ou nos zagueiros do Vasco, por exemplo. Então é a melhor jogada que o Vasco tem. Só que dessa vez, o Vasco teve uma chance antes, também com essa bola alçada na área do Flamengo, no Verratti, que o Flamengo não se escapou, não tomou gol. Mas na segunda, no escanteio que o Felipe Coutinho bateu, a defesa do Flamengo ficou toda preocupada com o Verratti e esqueceu o Rayan lá atrás. E ele acertou uma cabeçada e fez o gol de empate do Vasco. Todo mundo tá falando, mas foi falha da defesa do Flamengo. Tudo bem, pode até ser, né? Mas eles se preocuparam tanto com o Verratti que largaram o menino Rayan solto. E ele cabeceou bem, acertou e fez o gol do Vasco, empatando o jogo 1-1. Isso fez com que o Vasco levasse o resultado de empate para o intervalo. Foi um ótimo resultado para o Vasco, certo? O Flamengo, no segundo tempo, o Felipe Luiz falou: eu vou voltar com o mesmo time praticamente, né? O Flamengo alternativo, porque o Flamengo tem o jogo da Libertadores no meio de semana contra o Estudiantes lá na Argentina e vai decidir a vaga. Então ele colocou um time, mesclado para reserva, né? Mas o Flamengo não surtiu efeito. Saiu 1-1 no primeiro tempo. No segundo ele falou: vou manter, e não conseguiu fazer mais gols, certo? O Vasco, aquilo que eu falei, na base da vontade, da raça, foi levando o jogo amarrado, estilo Pastor Valdomiro ali, né? E aí o Felipe Luiz falou: não, eu vou ter que botar a cavalaria para ver se eu consigo fazer o gol. Aí ele colocou o Pedro, colocou o Samuel Lino, colocou, né, o Arrascaeta, botou o Flamengo para cima. O Luiz Araújo, para tentar fazer o gol da vitória. E o Flamengo aí teve mais posse de bola, como, né, aquilo que eu falei, já era estratégia do Fernando Diniz, mas o Flamengo não conseguia criar tantas chances de gols para fazer o gol e vencer. Depois, quando entrou o Pedro ali na área para fazer aquela fumaça ali, aí o Flamengo teve duas chances.
uma com o Pedro agora aí no finalzinho, que ele deu um carrinho e a bola foi por cima, ele perdeu praticamente o gol. E uma antes também que a defesa do Vasco se atrapalhou, o próprio Pedro faz um chute mascado ali, o zagueiro do Vasco tira e evita o gol. Mas o Flamengo não criou tantas chances de gols, mas teve volume. Aquilo que é a estratégia do Vasco, defender e buscar um contra-ataque. O que o Fernando Diniz fez? Ele tirou os dois jogadores do Vasco que jogam na frente, que são já veteranos e estavam pregados no jogo, que é o Felipe Coutinho e o Verratti, e falou, cara, eu tenho que botar sangue novo, fazer a molecada correr no contra-ataque. Ele deixou o Ryan, que estava jogando bem, o menino tem velocidade, botou o Matheus França para ajudar ele a fazer uma fumaça ali, e o David, e buscar os contra-ataques, tentar agredir o Flamengo. E o Felipe Luiz botou esses jogadores, eu falei, a cavalaria, para tentar fazer o gol. Não deu certo, e o Vasco até teve ali uns contra-ataques até perigosos, não chance clara de gol, mas os contra-ataques perigosos. E o Flamengo tentou, se arrastou, digamos assim, para tentar fazer o gol, não conseguiu. O Vasco se defendeu bem, suportou a pressão no final e leva-se um ponto para São Januário, que era o que o Fernando Diniz tentou, buscou no jogo. Não perder e buscar um ponto, né? Para São Januário, que para o Vasco, que está brigando para não cair, é muito bom. O Flamengo deixa de ganhar 2 pontos, porque é o seguinte, vamos ver a classificação aqui, ó. O Flamengo, ele é o líder ainda, mas ele tem 51 pontos em 23 jogos. O Palmeiras tem 49 pontos em 22 jogos. O Palmeiras tem um jogo a menos, que é o clássico contra o Santos na Vila. Se o Palmeiras ganhar esse jogo a menos, ele vai passar o Flamengo, vai ser o líder. E o Cruzeiro tem 47 pontos, com o mesmo número de jogos do Flamengo, 23. O Vasco, ele tá com 24 pontos, 15ª colocação, só que o Santos tem 23, que é o 16º, vai jogar o clássico contra o São Paulo. Se o Santos vencer, ele vai passar o Vasco. Aí o Vasco vai ficar o primeiro time fora do Z4, certo? E o Vasco está um ponto atrás do Atlético Mineiro também, que tem 25, certo? Mas ainda vai jogar na rodada. Então, quer dizer, a situação do Vasco ainda, em termos de tabela, continua muito ruim, muito complicada. Mas, em termos de pontuação, esse um ponto é bom para o Vasco, pode considerar, porque poucos times vão arrancar pontos do Flamengo nesse campeonato. Então o Vasco consegue um ponto, iguala o clássico na raça, na vontade, ali na determinação defensiva, e consegue um ponto que pode lá na frente ajudar o Vasco nessa luta para não cair, certo? Agora o Flamengo deixa de ganhar 2, porque era o favorito, não conseguiu vencer, vê ali o Palmeiras cada vez mais se aproximando e podendo passar ele com um jogo a menos, e vê o Cruzeiro também que está ali perto. Então acho que Flamengo e Palmeiras vão brigar pelo título até o final, certo? Vai depender muito, para ver quem vai ser o campeão, da campanha deles da Libertadores. Se um vai até o final, se os dois vai até a final, se um vai cair fora já nessa fase, ou o outro vai continuar disputando, e aí vai ter que poupar aqui, poupar ali. Então vai depender muito disso, mas eles vão brigar pelo título brasileiro até o final, o que já é de praxe no futebol brasileiro, Flamengo e Palmeiras brigando pelos títulos, e o Cruzeiro ali despontando como um franco atirador, mas também está na briga, sim senhor, pelo campeonato, pela pontuação e pelo futebol que vem jogando. Então, acho que está de bom tamanho. É um ponto para cada um, o clássico igual, o Flamengo mais volume de jogo, mas o Vasco defensivamente conseguiu somar um ponto também, beleza? Então, se gostou do vídeo, dá o like, a gente volta com muito mais aqui no canal, deixa a opinião de vocês nos comentários. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima e eu fui!